Impossível você falar sobre análise estática de código e não ter ouvido falar sobre SEMgrep. Hoje nós vamos aprender a utilizar e, claro, criar as nossas regras customizadas. E aí, champs, beleza? Eu sou o Ben Yuri e este é o Guia de AppSec, onde nós compartilhamos conhecimento sobre desenvolvimento seguro. E você já deve ter ouvido falar sobre SAST, Static Application Security Testing. E quando falamos de ferramenta, estamos falando de uma análise do nosso código-fonte em busca de padrões. E esses padrões podem possivelmente levar a uma vulnerabilidade. E aí existe a diferença entre SAST, que é análise estática, e DAST, que é análise dinâmica, né? Estática é tudo aquilo que eu executo ou rodo no que não vai mudar. Porque o código-fonte, se eu executar uma vez, ele não muda. Se eu executar uma segunda vez dentro do mesmo código-fonte, ele não deveria mudar. O resultado deve ser idêntico. Isso é uma análise estática, roda em cima de algo que não muda. Uma análise dinâmica é eu rodo uma vez em cima de algo que pode mudar dentro da próxima execução. Um exemplo disso é eu rodar um teste automatizado em cima de uma criação de usuário, de um sistema que tenha um formulário de inscrição. Se eu rodar esse formulário uma vez, eu vou criar um usuário. Se eu rodar outra vez, aquele usuário já está criado. Então eu vou ter um erro de este usuário já existe, por exemplo. Isso difere de uma análise estática de uma análise dinâmica. E quando nós falamos de ferramenta para análise estática de código, principalmente mais voltado para segurança, indiscutivelmente nós vamos ouvir falar sobre SEMgrep. Então bora, já chega de explicação, já falamos bastante abobrinha. Vamos direto para o que importa e vamos aprender como utilizar o SEMgrep e como criar nossas regras. Então tá bom, vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos estar semgrep.dev/docs/getstarted e nós vamos vir aqui em SEMgrep CLI e SEMgrep RSS Engine. O que vai ter aqui? As instruções para nós instalarmos o SEMgrep e começarmos a utilizar. Podemos utilizar em macOS com Brew, em Linux, em Windows com WSL, em Docker, né? Mas o que nós vamos utilizar é com Python, tá? Que é o modelo mais fácil. E aí nós vamos usar Python 3-m pip install SEMgrep. Beleza? Então, feito isso, nós vamos criar o nosso workspace. Ótimo, estamos aqui no nosso VS Code, onde nós vamos trabalhar e criar todas as nossas regras e ver tudo isso funcionando, tá? Primeiro de tudo, eu vou abrir o terminal e vou criar um venv no Python. Para quê? Para que a gente possa trabalhar utilizando a lib do Python aqui sem precisar instalar global, tá? Vamos lá. Python 3-m venv. E aí isso vai criar um ambiente virtual, um virtual environment do Python. Agora eu vou botar source, venv bin activate, para que todos os comandos que eu tenho executado aqui, em vez de rodar no Python global na minha máquina, vai rodar no Python que está dentro desse virtual environment. E agora eu vou fazer o que? Pip install SEMgrep. Perfeito, terminou de instalar. Vamos ver então SEMgrep --version. Pronto, está funcionando. Já podemos criar as nossas regras, criar o código que a gente vai escanear e fazer os testes. Primeiro de tudo, qual que é a ideia aqui? Como é que funciona o SEMgrep, tá? O SEMgrep ele vai pegar uma regra e vai procurar ela dentro de um código. Então nós vamos primeiro criar o nosso código. Vou criar um arquivo chamado code.py e vou colocar um código qualquer aqui dentro. O SEMgrep ele funciona em algumas linguagens, tá? Ele dá suporte total para Python, para Go, para Java, para JavaScript e existem várias outras linguagens experimentais, tá? Você consegue ver a lista completa de linguagens que ele dá suporte dentro do site. Claro, existem algumas coisas que nós podemos fazer de forma genérica, ele vai funcionar para todas as linguagens porque vai ser uma busca textual. Afinal, SEMgrep vem de Semantic Grep, fazendo uma alusão à ferramenta de grep que a gente usa bastante no terminal, tá? Nós temos o nosso código aqui. Agora, nós vamos criar uma regra. O que essa regra vai fazer? Ela vai procurar por qualquer print que possua o conteúdo de guia de AppSec, beleza? Nós vamos criar uma nova regra.
As regras do CNGREP são escritas com arquivos YAML, então eu vou fazer com rule.yaml. Ok, perfeito. Então nós temos o nosso código Python, na qual nós vamos realizar o scan, e nós temos o nosso rule.yaml, que vai conter a regra com a busca que nós queremos dentro daquele código. Como que é a estrutura deste YAML? Primeiro de tudo, nós temos uma propriedade chamada rules. Tá? Se você não sabe como funciona o YAML, recomendo que você dê uma pesquisadinha antes de chegar aqui, tá? Depois nós vamos ter uma regra. Podemos ter N regras dentro de um mesmo arquivo, tá? Essa regra vai ter um ID. Esse ID ele vai ser único. Por exemplo, nós vamos buscar por search guia de AppSec, beleza? Então, essa vai ser o ID da nossa regra. Depois, nós precisamos de uma mensagem. O que é essa mensagem? Ao encontrar este finding, ou seja, ao encontrar o que a gente está se propondo a procurar, por exemplo, estou procurando pelo print de guia de AppSec. Ao encontrar isso, qual que vai ser a mensagem que nós vamos entregar nesse resultado? Então aqui, ó, print found. Poderia ser qualquer mensagem, tá? Bem, essa regra é aplicada para alguma linguagem específica, ou mais de uma linguagem, ou é genérica. Aonde nós estamos dando esse scan, né? Nós vamos colocar as linguagens que nós vamos estar utilizando essa regra. Neste caso, vai ser em Python, perfeito? Um item que é importante colocarmos e que é obrigatório é a severity. O que é a severity? Esse finding, ele é só um informativo, então vai ser info. Ele é um warning, ou seja, ele é alguma coisa que a gente tem que se preocupar e que a gente tem que corrigir no médio prazo, talvez no longo prazo, ele vai ser um warning. Cara, não, é um problema de segurança, isso aqui tem que ser corrigido agora. Então ele vai ser um error, beleza? Então essa é a diferença entre estas severidades, tá? Aonde error é realmente uma vulnerabilidade que precisa quebrar agora e parar agora. O warning é algo que a gente precisa se preocupar e que precisa corrigir no médio, talvez no longo prazo, tá? E info é uma coisa que é um lembrete pra gente, talvez algum code smell, alguma coisa assim que não tenha impacto, mas é interessante a gente mudar um pouco pra frente. Normalmente a gente coloca isso em algumas coisas que estão deprecadas, por exemplo, tá? Então eu vou colocar aqui como um warning. Tá bom? Olha, tem que remover esse tipo de print, a gente não aceita, tá? E agora o mais importante, o pattern. O que é o pattern? É como nós vamos buscar e o que nós vamos buscar. Nesse caso, eu vou botar que eu quero procurar por tudo que tenha print em guia de AppSec. Perfeito? Não vamos utilizar nenhuma variável, nenhuma magia negra, nada assim aqui nesse momento, tá? Depois a gente vai partir para coisas mais pesadas, tá? Nesse momento, só para você entender que nós temos um código e nós temos uma regra que vai buscar por um pattern dentro deste código, beleza? Perceba que nós temos um print de guia de AppSec aqui inteiro e um print de guia de AppSec com uma barra e uma nova linha, tá? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos rodar o Zengrep aplicando essa regra em cima de um código-fonte para ver se ele encontra alguma coisa utilizando a regra naquele código-fonte. Para isso, nós vamos utilizar sem grep scan -c, que é de config, né? Qual configuração de scan nós vamos utilizar. Nesse caso, eu poderia colocar um auto, que iria pegar todas as regras padrões do Zengrep, tá? Que são várias. Ou eu posso passar um arquivo meu específico de regras. Que é isso que eu quero fazer aqui. Eu vou passar o rule.yaml. Depois disso, eu vou passar qual que é o caminho que eu quero procurar, que eu quero aplicar essas regras e procurar. Pode ser uma pasta de um código-fonte, pode ser um arquivo em específico, tá? E eu vou colocar esse code, que é o código que nós criamos. Vou dar um Enter. Ele vai fazer o scan e ele disse que ele encontrou na linha 1, que ele encontrou aqui, e na linha 3 e 4, que foi esse aqui. Diferente de outros carinhas que é, por exemplo, poxa, isso aqui não é um print, mas Benhur, isso aqui é um print. Não, isso aqui é uma string, isso aqui não é instrução print.
Entendeu quando é legal? Por quê? Porque ele faz esse mapeamento de, por exemplo, cara, eu estou procurando por uma chamada, por uma função print que tem um argumento guia de AppSec do tipo string, e não uma string que tenha print guia de AppSec. E aqui começa uma certa magia que nós vamos entender um pouquinho mais agora, todas as regras que tem o SendGrep, para você ver como a pesquisa dele é bastante poderosa. Imagine o seguinte cenário, nós estamos fazendo uma revisão nos nossos sistemas em busca de códigos que fazem algum tipo de requisição. Internamente, fazendo uma request para um sistema interno ou externamente. Não importa, nós queremos saber e buscar por todos os códigos que fazem algum request. Como a gente poderia fazer isso? A partir de agora, nós não vamos mais utilizar o VS Code para fazer os nossos testes desse tutorial. Qual que é o motivo disso? Você já aprendeu, viu como se usa no VS Code. Nós vamos utilizar agora o Playground do SendGrep. Basta você acessar sendgrep.dev/playground, que você vai cair nessa telinha onde você pode escrever tanto a sua regra quanto o seu código, e ele vai te mostrar visualmente aonde ele encontrou o resultado. Para a gente aprender é muito melhor, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? Nós temos que pesquisar por vários requests que as nossas aplicações fazem, né? Nesse primeiro momento, nós vamos ver como encontrar uma requisição GET, tá? Olha só, nós temos esse GET aqui, que tem um parâmetro, nós temos esse GET aqui, que tem outro formato de parâmetro completamente diferente. E ambos, se nós encontrássemos o nosso código, deveria acusar, né? Rodar o SendGrep deveria nos entregar esses códigos aqui. Então nós vamos vir em pattern, né? Que a gente já conhece do exemplo anterior, e vamos lá, vamos procurar por requests.get. Bem, aqui já complicou um pouquinho mais, né? Antes a gente passou uma string para encontrar aquela string, beleza. Mas e agora? Essas coisas são completamente diferentes, e eu não sei, de fato, quando eu chamo esse método get, o que eu posso encontrar ali dentro. Dentro do meu código pode ter de tudo, de todos os jeitos, de todas as formas. Mas perceba, a gente está procurando qualquer coisa que seja um request.get, uma chamada de get, né, no módulo request. Não interessa os argumentos. Faz sentido? Se a gente está procurando por algo e algum contexto não nos interessa, que nesse caso, o que eu quero dizer com contexto? Os argumentos não interessam. Quando a gente fala em SendGrep.get, o que a gente está procurando é essa chamada, e os argumentos não interessam. Então, neste caso, o contexto é argumentos. Quando eu falo algo como isso aqui, esse contexto não me interessa, pode encontrar qualquer coisa, nós podemos utilizar o elipses. Ou seja, esses 3 pontinhos vão nos dizer que assim, vamos dizer no caso para o SendGrep. SendGrep, procure todas as chamadas de request.get na qual não me interessa quais sejam os argumentos. Todos eles, para mim, pode me trazer. Eu vou clicar em Run e ele vai encontrar tanto essa chamada quanto esta chamada aqui. O mesmo funcionaria se eu tivesse um segundo argumento, por exemplo, um test igual a true e o outro my var igual a false. Independente da quantidade de argumentos, ele continuaria encontrando as variáveis. Se eu tivesse algo antes, como foo igual a bar, por exemplo, ele também seria capaz de encontrar, porque nós temos para ele que ele pode, a qualquer momento, ignorar todos os argumentos que for passado dentro do get. Este é o primeiro uso de elipses. Vamos ao próximo. Agora um outro exemplo. Digamos que nós estamos procurando por qualquer arquivo no nosso código que foi aberto para escrita, para que a gente não tenha nenhum problema de estarmos gravando ou salvando arquivos nos nossos diretórios que vêm direto do usuário sem nenhum tipo de validação, por exemplo. Veja este código, nós temos 2 exemplos de abertura de arquivo para escrita, tá? Um assinando uma variável direto com file open e outro no que a gente usa ele com with. Ambos deveriam ser obtidos, deveriam estar resultando de uma pesquisa nossa. Mas lembra que a gente estava procurando por arquivos que foram abertos para escrita, né? Nesse caso aqui, o que indica que um arquivo foi aberto para escrita? A flag de write, né? Esse caso aqui é o que indica que nós vamos abrir esse arquivo para escrever, tá?
Como que nós podemos pesquisar pela chamada open com qualquer argumento, mas que tenha o argumento W, né? Que tenha o argumento de escrita? Nós podemos colocar vírgula aqui dentro e dizer que nós queremos com a flag W. O que está escrito aqui? Que a gente está procurando pela instrução open e não importa quais são os argumentos que tenham, contanto que termine com o argumento W. Nesse momento nós vamos rodar aqui e pronto, os dois são encontrados. Se esse aqui por acaso mudar e for para um R de read, por exemplo, já não vai ser encontrado. Agora imagina o seguinte, encontramos esse aqui, e se ele tiver um outro argumento, qualquer um, tipo, sei lá, um teste igual a true, qualquer argumento, o que vai acontecer? Se eu rodar, não vai ter nenhum finding. Por quê? Porque nós estamos procurando pela abertura de open com qualquer argumento que comece e que tenha um W no final. Mas agora esse aqui não tem o W no final. Nossa mentalidade tem que ser um pouco diferente agora. Nós estamos procurando, então, de fato, pela chamada do método open que tenha um argumento de W em qualquer posição. Pode ser aqui, pode ser mais no final. Nós podemos utilizar o elipses também depois. E o que isso significa? Que eu estou procurando pela chamada de open que tenha um argumento W, por exemplo, mas não me importa os argumentos que venham antes, nem os argumentos que venham depois. Nesse caso, se nós rodarmos, agora sim vai encontrar o nosso código. Pensando em outro cenário específico, imagina que nós estamos buscando por uma função, mas não qualquer função. Essa função tem que ter alguma coisa específica no corpo dela, para daí a gente encontrar isso. Por exemplo, uma busca de usuários por e-mail que tenha uma chamada ao banco de dados utilizando esse e-mail. Como que a gente poderia buscar isso? Vamos lá, nós temos nosso método getByEmail que recebe um e-mail como parâmetro. E nós estamos procurando essa chamada aqui, mas elas existem em vários lugares no nosso sistema e a gente quer saber qual delas que realmente faz uma busca no banco de dados por esse e-mail. Como que nós poderíamos fazer um pattern que busca por uma chamada e que tanto faz o corpo do código, por exemplo, porque nós não vamos saber o que tem aqui dentro. O que nos interessa é essa chamada e que tenha dentro dela isso aqui. O resto não nos importa. Como que a gente poderia fazer isso? No nosso pattern, ele vai ter que ser um pattern multilinha. O que isso significa? Nós vamos colocar um pipe. Esse pipe nos permite escrever uma string em multilinha. O que nós vamos procurar aqui? Vamos procurar por um def get by email pela chamada e com qualquer argumento. Se a gente olha, não, eu quero que tenha um argumento e-mail como parâmetro. Beleza, em qualquer lugar, né? Ótimo, tanto faz. E agora lá no corpo da função, em algum lugar no mundo, a gente está procurando por um user igual a db.get by email, passando também qualquer argumento. O detalhe é, não nos interessa o que tem entre essa definição do método e essa chamada. O importante é que exista um método que faça a chamada nesse método. Nós podemos utilizar o elipses aqui. Isso significa que o sengrep vai pegar os métodos que têm essa definição, vai ignorar qualquer tipo de código que tenha no meio e vai parar a busca quando encontrar dentro desse método aqui uma chamada para esse getByEmail aqui. Se a gente fazer um run agora, e aqui ele vai marcar que ele encontrou o método que satisfaz essa regra aqui, tá? O que aconteceria se nós mudássemos, por exemplo, que fosse um dbs? Aqui ele já não encontraria. Lembra que antes a gente fez uma pesquisa por todos os lugares que faziam uma requisição GET dentro das nossas aplicações. Provavelmente você se perguntou, mas bem, Yuri, se eu quiser saber qualquer requisição, porque eu quero saber tanto GET, eu quero saber POST, não me interessa o método, eu quero traquear todos os métodos das nossas aplicações, todos que fazem qualquer tipo de requisição para qualquer lugar. Como que a gente faria isso? Por motivo de força maior, tivemos que voltar ao VS Code. Aquela ideia online ficou fora do ar, tá? Pra gente não parar o vídeo, vamos continuar daqui.
Bem, aqui está o nosso código com duas propostas bem diferentes. Bem, a nossa lógica é buscar todas as funções que tenham requisições internas, né? Então, olha só, se a nossa lógica é eu vou buscar por funções, mas não sei quais são os nomes das funções. Eu sei que são funções, mas não sei qual é o nome que está escrito. Por exemplo, é um download image que faz uma requisição get. É um update user que faz uma requisição post. Eu não vou colocar dentro da minha regra todos esses nomes de todas as funções do mundo, né? Eu sei que são funções, mas eu não sei se é download image, download picture, não sei. Eu não sei se é update user, se é update product, eu não sei. Para tudo aquilo que a gente sabe o que é, nesse caso eu sei que é uma função, eu sei a estrutura que é essa chamada da função, mas eu não sei o nome da função, eu não sei o texto que está escrito como título da função. Para tudo isso, nós podemos utilizar as metavariáveis do SendGraph. Então, por exemplo, nós temos dois objetivos, né? Encontrar todas as funções que tenham uma chamada qualquer, algum request qualquer, dentro dela. Então, primeiro nós vamos mapear essas funções no nosso pattern, def, e agora que vem a jogada. Eu não sei qual vai ser o nome da função, mas eu sei que é uma função, então eu posso trocar por $func. Bem, é só $func? Não, aqui você pode colocar o nome que você quiser. $func, $function, blá 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 blá. Opa, assim não, porque tem que ser em maiúsculo, tá? Essas metavariáveis, todas elas têm que ser em maiúsculo, tá bom? Então, assim, vou chamar de func porque eu quero, poderia dar qualquer outro nome, tá? Então eu tenho uma função, essa função vai ter algum parâmetro? Cara, qualquer parâmetro, não me interessa esses parâmetros, tá? Ótimo. E dentro da função, o que vai ter? Cara, me interessa saber a ordem certinha do corpo? Não me interessa, então também vou colocar 3 pontinhos aqui, tá? 3 pontinhos, show de bola. E agora o que eu estou procurando? Eu estou procurando por requests que tenham qualquer chamada, de qualquer método, get, put, post, delete. Tudo bem, mas eu sei quais vão ser os métodos chamados? Não sei, né? Então eu posso dizer que eu estou procurando por algo que tenha requests, ponto, o quê? Não sei, mas eu sei que vai fazer uma chamada, mas eu não sei qual. Posso botar aqui, por exemplo, $method. Poderia ser também HTTP method, como eu quiser chamar, beleza? E chamando ele com qualquer argumento. Então essa é a ideia das metavariáveis. Eu troco aquilo que eu sei que existe, mas não sei como está escrito, não sei como é, por uma variável. Vamos rodar agora o SendGraph novamente para ver o que ele vai buscar. E ele encontrou tanto o método de download image em requests, quanto o método de update use em requests também. Beleza? O que acontece? Digamos que não seja requests aqui, seja request, beleza? Em tese, este primeiro método não deve ser mais encontrado, correto? Então vamos fazer o nosso teste. Realmente agora encontrou só o update user. Aqui agora vai um bônus com relação às metavariáveis. Vamos ver, ainda vem bastante, tá? Mas por enquanto tem um bônus. O que tem dentro dessas variáveis, né? Essas variáveis foi exatamente aquilo que ele buscou. Então, se ele fez a busca e encontrou um download image, dentro desse $func está este download image. Você pode utilizar ele nas mensagens. Como a gente poderia fazer isso? Digamos que a gente vai dar uma mensagem que nós encontramos dentro da função x o método tal. Beleza? Então assim, ó, inside $func the $http method was found. E vamos rodar novamente o comando SendGraph. Olha só, inside download image, que foi o que pegou no $func, escrevi alguma coisa errada. Nossa, botei 1 milhão de T's aqui, deixa eu tirar. Agora sim. Inside the download image, the get was found. Inside the update user, the put was found. Ou seja, você vai poder utilizar essas variáveis de fato como variáveis dentro do seu pattern
do SendGrep dentro da sua mensagem do SendGrep também. Esse foi o primeiro exemplo de metavariáveis, vamos para o próximo. Nós podemos utilizar as metavariáveis não só para chamadas de método, por exemplo, mas também para traquear o andamento das variáveis e argumentos que nós utilizamos dentro da aplicação. Por exemplo, aqui nós temos um código onde eu faço uma abertura de um arquivo para read e depois jogo nesta variável chamada fout para, no final deste código, fazer um fout.write. Se nós queremos, por exemplo, traquear o file name em uma variável e queremos traquear se esse fout vai ser utilizado depois, nós podemos fazer isso utilizando as metas variáveis também. Como que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, como objetivo, traquear a assinatura e o uso da variável fout e também o argumento que nós utilizamos, o caminho do arquivo da função open. Como nós não sabemos se é fout ou qualquer outra coisa, nós vamos ter que definir um nome para essa variável, né? Então eu vou chamar de $var recebe o quê? Open. E o que eu estou procurando aqui dentro? Cara, não sei. Eu sei que vai ser um nome de arquivo, então eu vou botar $file name e qualquer outro tipo de argumento, porque não me interessa nesse momento. Obviamente o restante do code não me interessa. E lá no final eu quero saber se por qualquer motivo essa variável $var chama algum método, como por exemplo o método write com qualquer argumento. Nesse caso estamos traqueando a variável var no momento de sua assinatura e procurando aonde ela é utilizada invocando o método write. Vamos ver se isso funciona. Pronto, encontrou o nosso método. Se nós tivéssemos trocado isso aqui por exemplo, read, quero saber onde é que está o read, não vai funcionar, não vamos buscar e obter nada como resultado. Obviamente, nós podemos utilizar as metas variáveis para traquear o nome das funções, dos métodos. Nós também podemos utilizar para traquear o nome dos parâmetros e os valores dos parâmetros. Aqui temos um código que tem vários requests. E esses requests têm diferentes argumentos, tá? Então alguns têm timeouts distintos, têm verifies distintos. E nós estamos mapeando aqui, neste caso, no nosso pattern, todos os requests que são get, com uma string que tenha qualquer coisa, e esse aqui é um caso de ellipse que eu não expliquei antes, mas vou aproveitar para explicar agora. Quando você coloca uma string, porque antes a gente usava assim, né? Usava só os 3 pontinhos. Agora, quando a gente tem uma string, significa assim, olha, o primeiro, ou esse argumento, a posição desse argumento aqui, né, que seria o primeiro, tem que ser uma string. Ok, qual string? Tanto faz, não me importa o conteúdo, mas tem que ser uma string, tá? E aí depois temos o parâmetro, o argumento, né, timeout. Mas, como nós estamos utilizando $sec, que é uma variável, uma metavariável nossa, eu quero traquear timeout com qualquer valor nesse argumento, mas só aqueles que tem verify true, ou seja, vai buscar aqui dentro todos os request.get, na qual o primeiro argumento é uma string com qualquer coisa, que tem o timeout com qualquer valor, mas o verify vai ter que ser true. Se nós rodarmos agora nosso código, nós encontramos só 2 linhas, um timeout de 30 segundos e um timeout de 10 segundos. Perceba que tanto faz a ordem destes argumentos. Um está aqui e outro está aqui. Se eu tivesse mais argumentos além desse, eu teria que colocar aquele ponto lá no final também, teria que colocar o elipses no final. Mas aqui ele conseguiu encontrar os dois, tá? Nós podemos pesquisar também por tudo aquilo que tenha um verify falso, ou na verdade eu poderia estar buscando por qualquer argumento que eu acredito, por exemplo, $arg, que seja false. Ou seja, eu quero saber tudo no request que a gente usa algum argumento como false. Não me interessa qual, eu quero saber. Então até vou colocar aqui também esses 3 pontinhos. Às vezes tem um secure false, tem um verify false, tem um cookie false, enfim, eu estou procurando por tudo que tenha esse arg como false. Nesse caso nós encontramos um só, um verify false. Se nós formos fazer um teste de mesa aqui, ó, temos verify true, true, um verify false, mas tem aqui secure true e nada mais como false. Então ele encontrou. Se nós estamos procurando por exemplo, secure
com qualquer coisa, eu poderia botar o secure, dólar, secure. Ele vai procurar por todas as chamadas que tenham a propriedade, um argumento secure, com qualquer valor. Agora imagine o seguinte, nós estamos procurando dentro do nosso código pela possível utilização de dados pessoais. Por exemplo, o telefone das pessoas. Nós podemos simplesmente procurar por qualquer campo que se chama telefone, ou cell phone, ou cell, ou etc. Mas, se nós procurarmos que nem por CPF, pode vir muita documentação de código escrito CPF, pode vir muito comentário escrito CPF, e nós queremos procurar por código de fato que esteja utilizando o CPF ou que tenha o nome de CPF, nem que seja para lançar um alerta, uma informação ou um cuidado com dados pessoais dos usuários, alguma coisa assim. Como que nós poderíamos buscar especificamente por código que tenha alguma coisa que pode ser dados pessoais? Nós temos aqui do nosso lado um código definindo a model de uma pessoa. E nesse código, nós estamos mapeando o nome dela, o salário, o CPF e se ela está ativa ou não. Aqui, para o nosso pattern, nós vamos ter que aprender algumas coisinhas a mais, tá? Primeiro de tudo, nós vamos tocar o pattern para patterns. O que significa? Que nós podemos rodar mais de um pattern, mais de um tipo de matching dentro, tá? Nós vamos ver isso mais para frente no próximo capítulo. Mas para cá você só precisa entender que, em vez de eu passar um único pattern, eu posso passar uma lista de patterns. E ele vai fazer um match entre todos estes patterns, tá? E agora nós vamos procurar por um, que quero traquear o nome de uma variável que esteja chamando o método de models num tipo char field. Ok, perfeito. Mas dentro dessa variável f, o que eu estou procurando? Eu estou procurando pelo aquilo que esteja escrito CPF, ou nome, ou e-mail, etc. Então, existe uma outra propriedade chamada MetaVariableRegex, que vai ser um pattern para fazer match também. O primeiro é, procure por este pattern. Ok, perfeito, ele encontrou. Agora, dentro de alguma metavariável que nós encontramos nesses patterns, eu vou procurar no conteúdo dessa variável. Lembra, se a gente pode usar o conteúdo numa mensagem, significa que ele está ali dentro, né? Então, dentro do conteúdo eu vou procurar para alguma coisa. O que eu vou procurar? Aí eu posso definir qual é a metavariável e qual é a expressão regular que eu vou considerar que eu encontrei o que eu quero ou não dentro daquele regex. Neste caso, eu estou procurando por qualquer coisa que dê match com CPF, ou phone, ou e-mail, ou name. Agora vamos pegar e rodar o nosso scan. E perceba que ele encontrou dois findings, um na linha 4 com o nome e outro na linha 6 com o CPF. Se lá adiante, em algum outro momento, alguém criar um campo de telefone chamado phone, nós podemos pesquisar por ele também. Bem, Yuri, agora em um outro código nós acabamos encontrando que não é phone, mas é cell phone. Então isso não serve? É aí onde é que entra o tuning do SAST, né? Aquilo que a gente vai incrementando de acordo com o que a gente vai encontrando e melhorando a nossa pesquisa. Nós podemos adicionar que é phone, mas também que é cell phone. Então, se alguém, neste caso, adicionar um outro cara chamado cell phone, nós também vamos conseguir encontrar essa nota variável. Por quê? Porque a gente fez um tuning das regras do SAST. Agora imagina que nós temos uma série de requisições internas num lugar de microserviços, com vários serviços chamando um ao outro, e essas chamadas estão demorando demais. E por estarem demorando demais, nós estamos tendo ou uma queda no serviço, muito problema de timeout ou até mesmo muito consumo de recurso computacional, porque está ficando uma requisição muito viva no back-end. Entra uma no client, consome 1 milhão de microserviços dentro e está demorando muitos segundos para responder, e isso está fazendo com que vários usuários não consigam utilizar a plataforma. Como nós poderíamos pesquisar por nossas variáveis ou por chamadas de request que possuem um
timeout indevido. Por exemplo, poxa, será que alguém aqui está deixando um timeout interno maior do que 5 segundos? Como a gente poderia encontrar isso? Digamos que nós colocamos uma regra que nós não vamos aceitar nenhum código que tenha um timeout em uma requisição interna com tempo maior do que 2 segundos. Aqui nós temos a chamada para a API 1 com timeout de 2 segundos. Aqui nós temos a chamada para uma API 2 com timeout de 10 segundos. E aqui, digamos, nós temos uma chamada número 3 com timeout de 1 segundo. Para fazer comparações de valores, nós podemos utilizar, comparações matemáticas no caso, nós podemos utilizar uma coisa chamada Meta Variable Comparison. Como é que funciona? Nós vamos definir nossos patterns e uma lista daquilo que a gente vai buscar, como a gente comentou anteriormente. Primeiro, nós vamos procurar um pattern de requests em qualquer método com qualquer argumento que tenha um timeout igual a uma variável que nós vamos traquear o valor desse argumento timeout, beleza? Então, qualquer match que encontrar esse padrão aqui vai armazenar o método, né, aqui dentro e o timeout aqui dentro. Depois vamos utilizar MetaVariable Comparison. E agora qual metavariável que nós vamos procurar? Nós vamos procurar por $timeout. E esse timeout nós vamos fazer uma comparação. Eu quero saber se o valor dele é maior do que 2. Isso vai encontrar todos que tenham o valor do timeout maior do que esse valor. Perfeito? Vamos rodar aqui. E ele encontrou um único finding na linha 2, na qual nós temos um timeout igual a 10 segundos. Espero que você esteja pronto para algo um pouquinho mais difícil, algo um pouquinho mais complicado. A partir de agora, alguns exemplos vão ser um pouco mais desafiadores para entender. Por exemplo, nós estamos procurando nossos temas por qualquer método que receba um ID de usuário como parâmetro e faça uma atualização em algum dado deste usuário na base de dados. Por quê? Nós tivemos algumas inconsistências e pode ser que algum atacante tenha conseguido explorar alguma vulnerabilidade em algum desses métodos e atualizou, por exemplo, o e-mail de um usuário para outro e-mail e assim roubou a conta dele. Então nosso objetivo agora é procurar os métodos que recebem um ID de usuário como parâmetro e atualizam esses dados dele. Nós vamos aprender vários conceitos diferentes aqui, então não se assuste, tá? Primeiro, vamos focar no nosso código, esqueça as regras, tá? Existe um código em algum lugar que é um update user e tem um ID de usuário que recebe também os dados como parâmetro, tá? Nesse caso, verifica se o ID de usuário não é nulo, define quais são os campos que vai ser feito um update, buscando CPF, e-mail e endereço, que ele obtém deste dado que vem como parâmetro aqui, esse data super genérico assim, o extremo cold smell, a gente entende, e depois chama aquele user helper ou db helper, enfim, com o update, passando o user ID e os fields que nós mapeamos nesse objeto aqui. Entendeu? Perfeito. Agora vamos para a nossa regra. Primeiro de tudo, nós estamos procurando por qualquer função que tenha um ID de usuário, um user ID como parâmetro, né? Então nós definimos aqui a função, não me importa argumentos anteriores ou depois, contanto que tenha um user ID como parâmetro. Depois, pode ter qualquer coisa no corpo dessa função entre a declaração dela e o que a gente quer buscar depois, tá? Então qualquer coisa que esteja entre eles. Agora que vem um ponto interessante. Você está vendo que nós temos duas variáveis, né? Um $fields e um $fields obj. O que significa isso? Por que uma variável assinando a outra variável? Nesse momento, nós estamos mapeando que vai ter uma variável aqui e uma outra variável aqui, que na verdade vai ser o valor que for atribuído a ela. Aonde vai ser feito esse match desse filtro aqui? Nesse fields, nós temos o nome da variável que tem como definição fields, correto? Nós estamos mapeando ela para cá. E tá vendo que definimos que recebe $fields object, né? O que vai ter aqui dentro? Vai ter
todo esse contexto, entendeu? Não vai ter só uma linha, etc. Vai ter todo esse objeto lá dentro, vai ter todo esse dicionário lá dentro, perfeito? Depois nós estamos dizendo que não nos preocupamos com qualquer coisa que tenha depois também, até encontrar o quê? Uma variável qualquer que nós estamos chamando de user, mas poderia ser qualquer coisa, que utilize, que receba o resultado de userHelper.update. E aí, passando o user ID, que é o mesmo que nós recebemos na função, mas agora que tenha o argumento fields, recebendo exatamente a variável que a gente definiu aqui. O que nós temos aqui? Nós temos dois trackings. Um, nós sabemos que é user ID, ou seja, nós estamos definindo um parâmetro físico, um argumento físico, né? Olha, tá aqui um user ID e o user aqui também. Agora, pode ser que aqui dentro a gente não saiba qual que é o nome da variável que está sendo utilizada no método update, porque nós estamos filtrando por todo mundo que faz esse update. Então nós podemos mapear a variável aqui, o conteúdo dessa variável e mapear também que nós queremos que esse método seja chamado com um argumento que nós sabemos, mas o valor desse argumento seja algo que a gente também já tenha mapeado. Perfeito? Aqui nós aprendemos uma coisa. Mas a questão é, como que eu sei que dentro desse fields object aqui tem o campo que eu preciso? Lembra que o nosso desafio era procurar por dados pessoais sensíveis, como, por exemplo, o que nós estamos procurando aqui é o e-mail, correto? Então, nós dependemos que dentro desse fields object aqui, que está aqui dentro, nós possamos encontrar uma propriedade chamada e-mail. Entendeu? Esse é um desafio. Como que a gente pode fazer isso? Utilizando uma coisa chamada meta-variable-pattern, que nós vamos definir qual que é a variável que nós vamos utilizar para fazer esse subfiltro, digamos assim. Olha, vou aplicar um pattern de pesquisa dentro da variável fields object. Ok, perfeito, entendi. Que tem hoje o conteúdo disso aqui. Perfeito? Ok, o que eu estou procurando aqui dentro? Olha, eu estou procurando um objeto, tá? Que não me importa quais são as propriedades que tenham antes, né? Não me importa quais são as propriedades que tenha depois, contanto que tenha um campo de e-mail com qualquer valor. Entendeu? Então, primeiro nós estamos fazendo um pattern para achar por esse padrão de código, que tenha um user ID e que tenha uma variável que assine um valor, né? Isso aqui é um pouco genérico, sim, eu entendo. Mas o detalhe é, eu estou mapeando isso aqui porque eu quero procurar se o userHelper.update utiliza esse cara. Até aqui você entendeu, pegamos o primeiro filtro. Esse filtro vai trazer essa função, porque ele dá um match do user ID aqui, como pegamos aqui, dá um match de variável recebendo valor, que funciona aqui e funcionaria aqui também, porque é uma variável recebendo valor, também funcionaria, pegaria esses dois, mas também teria que buscar por userHelper.update, onde utilizamos uma variável. Agora perceba, userHelper.update, ok, que utiliza o user ID, ok, fields, ok, puxando uma variável que declaramos anteriormente. Opa, essa variável aqui declaramos anteriormente, então fechou também, vai encontrar, perfeito? E aí restringiu a tudo isso. Mas, depois de ele encontrar tudo isso, nós queremos aplicar um segundo filtro na variável fields object, que é esse cara aqui, que tem isso aqui, onde nós definimos também os patterns, por meta-variable pattern, definimos patterns, e dentro desse pattern interno, nós dizemos que queremos que seja um objeto com a propriedade e-mail. Vamos executar para ver como funciona, e ele de fato encontrou a nossa variável. Bem, não sei realmente se está funcionando. Perfeito, vamos procurar por e-mails. Então, só mudar um campinho aqui dentro, tá? Agora ele já não vai encontrar mais nada. Se a gente voltar aqui, ele vai encontrar novamente, perfeito? Agora, se a gente mudar isso aqui, ó, para outra coisa, né? Se não for esse fields, se for um field só, ele não vai encontrar mais nada, porque não tem uma variável fields.
Se você sobreviveu a este último exemplo, agora a gente vai um pouco mais leve, tá? Nosso objetivo agora é encontrar por possíveis execuções de código remoto dentro do nosso código-fonte, porque existem diversas maneiras de como nós podemos executar um shell script dentro de Python, por exemplo, e como nós poderíamos identificar distintos padrões dentro de um mesmo código, aonde todos são válidos. Temos aqui o nosso código em Python que utiliza 3 formas diferentes de executar um script shell. Então assim, temos o subprocess.call, o os.system e o sh.bash. Todos os 3 são válidos e nós precisamos criar um template para encontrar em todo o nosso código-fonte por qualquer um destes 3. Um ou outro ou outro. Qualquer ocorrência é válida. Para nós termos esse tipo de pesquisa, aceito um ou outro, nós podemos utilizar o pattern either, que nós passamos diversos patterns diferentes. Cada pattern que ele for encontrando, ele vai incluindo no resultado. Vamos executar. Nós temos aqui as nossas 3 linhas de código que foram encontradas. O que nós vamos fazer? Nós vamos mudar um aqui para sh.test. E agora essa linha não deve aparecer. Perfeito, temos só estes 2. Da mesma forma que nós temos que pesquisar por patterns que tenha como resultado positivo, né? Se você encontra esse match, eu vou te trazer o resultado. Nós podemos utilizar o pattern not para excluir resultados da nossa pesquisa. Aqui no nosso código nós temos distintas formas de chamar o subprocess.call. Nós temos ele com uma string, nós temos com /tmp, com dir que vai servir como concatenação, nós temos passando como argumento uma variável e shell true, passando qualquer coisa que seja um não string, etc. Tá? Nós temos diversas formas. Como que nós podemos fazer para buscar todas as chamadas de subprocess.call que não tenham uma string no começo e sim tenham algum objeto que não seja uma string como esses argumentos? Nós podemos utilizar o pattern para buscar por aquilo que a gente quer. Nós queremos um subprocess.call com qualquer argumento. E um pattern not para dizer que dentro desses patterns, perceba que nós não estamos utilizando pattern either. O que isso significa? Com pattern either, que a gente viu no exemplo passado, é um ou outro ou outro. Quando a gente passa patterns e várias statements, no caso, várias cláusulas, nós estamos fazendo um AND. Tem que ser esse e tem que ser esse. Tem que satisfazer todas as condições, tá? Então nós estamos excluindo do nosso resultado tudo aquilo que a gente encontrar que tenha o primeiro argumento como string, independente do que venha depois. Executando o nosso código, o que nós vamos ver? Que está retornando a linha 10, esse, e está retornando a linha 12, que é esse aqui. Benhur, mas nesta linha 8 nós estamos chamando com objeto, não estamos chamando com uma string. E aqui veio um plus muito legal do SendGrep, que é, sim, concordo com você, que estamos chamando, não utilizando uma string. Mas a pergunta que eu te faço é, o que tem dentro do conteúdo desse dir? Não é uma string? É, né? Então ele encontrou no código que esse dir é uma variável, e esse dir, quando ele foi declarado e recebeu, quando ele recebeu um valor, né? Ele recebeu um valor de string, então eu estou considerando que estou executando este processo com uma string. E por isso que ele não vai fazer parte do nosso resultado e ele vai ser excluído pelo pattern not. No SendGrep existem diversas formas de fazer várias coisas. E o cenário de agora é uma que vai parecer um pouco com os cenários anteriores, mas é interessante você entender essa outra forma também. Digamos que nós estamos procurando por uma expressão em específica, uma chamada de método em específico, mas nós só queremos o resultado se essa chamada que nós estamos procurando estiver dentro de um método
que tenha uma característica específica. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos procurando algo, mas só vai ser válido se esse algo estiver dentro de outro algo, de outro resultado. Nós temos aqui o nosso código em Go com várias chamadas diferentes, tá? E o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando por uma variável que nós traqueamos como nome de writer, que chama o método write com qualquer parâmetro. Beleza, isso poderia estar em diversos lugares. Em arquivos, write de arquivos, em qualquer chamada que tenha uma interface, no caso de Go, né, que implemente o método write e assim por diante. Mas nós não estamos procurando isso. Nossa intenção aqui, digamos, com essa regra, é procurar todos os writers que chamam write, mas que esteja dentro de um método na qual esse writer seja um tipo http.responseWriter. Então assim, para fazer uma regra deste tipo, onde eu procuro por uma expressão, mas ela só deve existir dentro de outra expressão, eu posso utilizar o pattern inside. O que isso significa? Nós vamos procurar por este pattern, ou todos os que tenham depois, né, no caso, mas só vou considerar válido se for encontrado isso aqui dentro do resultado disso aqui. Nesse caso, eu estou procurando por uma variável que chame a função write com qualquer parâmetro, mas que esteja dentro de uma função que tenha em alguma parte dos seus argumentos uma variável que nós estamos traqueando com o mesmo nome, ou seja, eu quero que essa variável seja declarada no corpo da função e que eu utilize ela dentro, tá? Senão eu também não vou encontrar. Do tipo http.responseWriter e não me interessa o corpo da função. Com isso, eu vou encontrar todas as ocorrências na qual eu declaro a função com essa variável deste tipo específico e a chamo com o método write. Nós vamos ter como resultado, então, duas linhas. A linha 17, que é este caso aqui. Perceba que nós temos um buff, ou seja, nome da variável, né? Esse $writer, chamando .write, que a gente está pedindo aqui. Mas esse buff aqui é tipo bytes.buffer, que é diferente do que a gente está procurando, entende? Ou seja, eu encontrei isso aqui e encontrei. Tá aqui, ó. Encontrei. Faz todo sentido. Show de bola. Pera, mas eu encontrei aonde? Eu encontrei dentro dessa expressão? Não encontrei dentro dessa expressão, porque a expressão, aquela variável é do tipo http.responseWriter e aqui é bytes.buffer. Então eu não encontrei isso aqui dentro. Então ignora o resultado. Partimos para o próximo. Temos esse próximo. Eu encontrei isso aqui? Encontrei isso aqui. Encontrei aqui, ó. Show. Encontrei dentro da onde? Olha, essa função aqui. Esse cara. Vamos ver onde é que ele tá. Ele tá aqui. Ótimo. Ele é desse tipo que eu encontrei? É desse tipo que eu encontrei. Então, ou seja, eu encontrei esse cara dentro dessa expressão. Encontrei. Vai vir no finding aqui. Vamos pular para a linha 30. E olha o que eu encontrei aqui. Eu encontrei na linha 30 alguém que também tem o response write, tá? Esse w.write. Esse w, encontrei? Encontrei. Ótimo. Vamos lá, encontrei dentro da onde? Pô, esse mesmo W está sendo chamado aqui. Show, ótimo. De que tipo ele é? Response writer. Então, fechou. Tá aqui as minhas duas ocorrências. Da mesma forma que você pode utilizar o pattern isInside para encontrar por uma expressão que esteja dentro de outra expressão, você pode utilizar o pattern notInside. Mas ele não é tão intuitivo assim como a gente pensa, não é só um contra-exemplo. Eu quero procurar tudo que não tenha dentro de algo. Ele é um pouquinho diferente. Código em Java com dois métodos específicos, um de setCookie e outro de setSecureCookie. Beleza? Um deles cria um cookie com a flag secure e outro não. Qual que é a ideia do pattern not inside?
Primeiro de tudo, o pattern por padrão é o que nós vamos procurar, que a gente quer sim dar match, né, e quer encontrar. Então estamos procurando por uma variável qualquer que chame o método addCookie com um valor qualquer ali dentro que nós vamos traquear para uma variável cookie, perfeito? Então nesse caso, essa linha vai ser encontrada, addCookie com esse valor, e essa linha aqui vai ser encontrada, ok? Então ambos os resultados vão retornar. O pattern not inside, ele é diferente daquele pattern is inside que eu procuro dentro de alguma coisa, né? E a lógica também é um pouco diferente. Quando nós achamos esse addCookie, nós encontramos ele dentro de algo. Faz sentido? Então nós encontramos ele dentro desse método. Esse cara aqui nós encontramos ele dentro desse método. O pattern not inside nós incluímos uma expressão que nós não queremos que esteja dentro do mesmo lugar onde nós encontramos o nosso pattern. Por isso que ele é um pouco diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você encontre isso aqui, mas que dentro de onde você encontrou não tenha isso aqui. Não tenha dentro. Ou seja, eu estou procurando por um addCookie aonde no mesmo lugar não tenha um setSecure. E para isso ele só vai retornar o que? A linha 7, que é isso aqui, porque aqui dentro não tem um setSecure. Importante, quando você for utilizar o pattern not inside, obrigatoriamente deve terminar com os 3 pontinhos para que ele tenha liberdade de pesquisar a expressão como um toda e encontrar o resultado para ver se ele deve excluir isso ou não. E agora vamos ao último capítulo de hoje, para uma das funcionalidades mais legais do SendGraph, que é a capacidade de fazer um autofix ou apenas recomendar como se faz um fix quando se encontra essa vulnerabilidade, ou esse possível finding, digamos assim. E isso é legal porque, digamos que nós temos um set de regras, e esse set de regras vai para todos os times de desenvolvimento. E aí é encontrado uma das regras dentro desse código. E o desenvolvedor se pergunta, poxa, mas o que eu tenho que fazer aqui? Você pode fazer a sugestão desse fix automaticamente. Temos aqui o nosso código em Python que possui 2 chamadas para o método exit. Nós temos um sys.exit e um exit. Aqui na nossa regra, nós vamos definir uma coisa que é o pattern, aquilo que a gente quer encontrar, né? E nós podemos colocar um fix, dizendo que, olha, sempre que eu encontrar isso aqui, a expressão exit com qualquer argumento, né, na verdade com um argumento que nós vamos mapear para $x, você vai fazer a autocorreção ou a sugestão da autocorreção para sys.exit, passando o mesmo argumento, né? Então ele vai mapear um para jogar para o outro. Então, como é que funciona isso? Vou executar o nosso código aqui. E ele encontrou que exit3 não está correto, né? E esse exit3, ele deveria ser feito um autofix para sys.exit3, que é exatamente o mesmo argumento. Ele vai preservar esse tipo de coisa, tá? Claro, nós podemos também, dentro do mesma linha de comando, passar um "-a". O que vai acontecer? Nesse "-a", ele vai automaticamente aplicar o fix no código que ele achou. Então, ele vai trocar para sys.exit3. Claro, muita cautela no momento de automaticamente aplicar um fix, né? A sua regra tem que estar bastante madura para você aplicar esse tipo de coisa. A gente usa Git, né? Então a gente pode ver as diferenças super tranquilo, mas antes de gerar, por exemplo, mudanças em milhares de arquivos e ter milhares de arquivos tendo que ser comitados e revisados depois, sempre faça um double check e garanta que a sua regra está muito bem escrita antes de fazer o autofix. Pessoas, esse vídeo deu bastante trabalho, então se você puder, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Por hoje é só
Agradeço muito a presença de vocês e a participação de todos. Se você tiver alguma dúvida, problema ou sugestão, por favor, deixe nos comentários e nos vemos até a próxima. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que ainda está passando um pouquinho mais de trabalho com o SEMGRAPH. Até mais, nos vemos na próxima.